Santa Catarina em alta. Turismo internacional cresce 71,7% em 2024. Europa mais exigente. Novas regras para a entrada de turistas em vigor. O que muda na vida dos brasileiros com o novo salário mínimo? De acordo com um estudo, o salário mínimo necessário é quase 360% maior do que o atual. Qualidade de vida tem preço. 4 das 5 cidades mais caras do Brasil estão em Santa Catarina. No esporte, o Avaí está de cara nova. Primeiros reforços para 2025 já estão na ressacada. História e cultura na Ilha da Magia. Além de praias, Florianópolis encanta com suas raízes açorianas. Um passeio pelo museu revela segredos do passado. Olá, uma boa noite para você. A gente começa o Band Cidade com uma notícia positiva na economia de Santa Catarina. O estado encerrou 2024 com 495 mil turistas internacionais, representando um crescimento de 71,7% em relação ao ano anterior. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur. Quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Gabriel Felipe. Boa noite, Gabriel. Quais são as suas informações? Olá, uma ótima noite para você, Ronaldo. Uma ótima noite a todos que nos acompanham aqui na tela do Band Cidade. Bom, justamente na alta temporada, que vai de dezembro a abril, nesse caso dezembro de 2023 a abril de 2024, que o estado recebeu a grande maioria dos turistas internacionais. Só em dezembro o estado recebeu 39.192 turistas internacionais, um aumento de 57,26% se comparado ao ano anterior. E quase 64% desses turistas internacionais chegaram pelos aeroportos de Florianópolis, Joinville, Navegantes, Jaguaruna e também pelo aeroporto de Chapecó. Foram turistas de 86 países que visitaram o estado durante esse período de alta temporada. Em 2024, 58,1% são argentinos, como de costume, com mais de 240 mil visitantes. E esse também foi o verão que mais atrai, aliás, esse verão, temporada de verão de 2023 e 2024, que mais atraiu os argentinos para Florianópolis, justamente por conta da alta do dólar, que, claro, encarece o turismo interno na Argentina e faz o Brasil uma opção mais econômica, uma opção mais barata para os argentinos. Depois dos argentinos, os turistas que mais visitaram o Brasil, turistas internacionais, são os chilenos, uruguaios e norte-americanos. O aeroporto de Florianópolis, agora nessa temporada, preparou condições especiais, são até 50 voos internacionais por dia nesta temporada 2024-2025, um aumento de 63% nos voos se comparado à temporada passada, e o aeroporto também espera um movimento 20% maior do que no ano anterior. Ronaldo. Valeu, obrigado pelas informações, Gabriel. Agora vamos ao vivo até Portugal, porque tem novidade para quem pretende viajar pela Europa. Tem país mais exigente para a entrada de turistas. A Fabiane Paza explica para a gente que país é este e o que muda a partir de hoje, Fabi. Boa noite. Muito boa noite, Ronaldo. Boa noite a todos. Olha, é para quem pretende viajar para os países do Reino Unido, ou seja, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. A partir desta quarta-feira, os viajantes de 48 países, incluindo o Brasil, vão precisar emitir, antes da viagem, o ETA, ou ETA, uma autorização eletrônica de viagem. Esse documento ele é equivalente ao visto americano que é preciso apresentar para viagens de turismo e negócios. Mas a boa notícia é que a burocracia para a emissão da ETA é bem menor. É preciso fazer um cadastro, fazer a solicitação no site do governo do Reino Unido ou em um aplicativo disponibilizado pelo governo, onde o viajante vai incluir uma foto do passaporte, uma foto própria e responder um questionário sobre os seus planos de viagem. O custo para a emissão desse documento é de 10 libras, o que hoje dá em torno de R$ 76. Importante dizer que esse documento é para viagens curtas, para as pessoas mesmo que vão a passeio
ou para fazer negócios durante um curto período de tempo dentro do Reino Unido. As pessoas que vão para lá para residir, trabalhar e estudar por longos períodos, aí sim vão precisar apresentar um visto adequado para entrar no espaço. Mas fica aí a recomendação, então, para os brasileiros que pretendem viajar para a Europa e que têm algum dos países do Reino Unido no seu roteiro, já consultar o site do governo para emitir este documento que vai ser exigido na entrada do país. Eu volto contigo do estúdio. Valeu, obrigado pelas informações, Fabi Paza, ao vivo de Portugal, trazendo as informações para a gente. E viver em Santa Catarina é um privilégio. O estado mais seguro do país, com menor taxa de desemprego e isenções fiscais, atrai grandes empresas que encontram aqui uma oportunidade para crescer. Só que com toda essa qualidade de vida vem o preço. Das 5 cidades mais caras para morar no Brasil, 4 são catarinenses. Balneário Camboriú foi eleita novamente a cidade mais cara para se morar do Brasil. Os dados fazem parte do índice FIPESAP de venda residencial, apurados até dezembro e divulgados nesta terça-feira. Entre as cidades com os maiores preços médios de venda de imóveis, a maioria pertence à região sul. Em primeiro lugar, aparece Balneário Camboriú, seguida de Itapema, Vitória, no Espírito Santo, Itajaí e Florianópolis. A cidade de São Paulo é a sexta. Os números da pesquisa indicam que o mercado imobiliário brasileiro está aquecido. Os preços dos imóveis residenciais fecharam 2024 com um aumento de 7,73% em relação ao ano anterior. Foi a maior alta desde 2013, quando os preços dos imóveis subiram, em média, 13,74%. A seguir tem um comentário político de Cláudio Prisco Paraíso. E ainda, como sobreviver com um salário mínimo no Brasil? A realidade mostra que ainda está longe do ideal. É daqui a pouco, no próximo bloco. Voltamos já já. Muito bem, está na hora do comentário político de Cláudio Prisco Paraíso. Prisco, boa noite, tudo bem? Muito boa noite, Ronaldo, como vai? Tudo certo. Hoje, 8 de janeiro, 2 anos daquele fatídico dia, em janeiro de 2023. Exatamente. Nós tínhamos ali pouco mais de uma semana do governo Lula. O tal do golpe, que até hoje há dúvidas quem o patrocinou. Mas isso é assunto para amanhã. Hoje nós vamos dar uma passeada pelo espetáculo deprimente realizado na capital federal. Aliás, bancado ele pela administração federal. Tentaram até reunir público, mas não teve jeito. Diria que foi um espetáculo circense. Bancado e patrocinado por quem? Por Lula da Silva. E quem é Lula da Silva, afinal de contas? Roda o VT. Hélio Bicudo, intelectual, junto com Lula e mais uns 4 ou 5, os fundadores do PT em 1980. Foi vice-prefeito de Marta Suplicy na capital paulista, já falecido. Ele foi um dos que subscreveu o pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. Essa entrevista é da época, mas atualíssima. Segundo trecho. Não tem... É isso. E não é apenas Hélio Bicudo, nós temos uma série de depoimentos de companheiros de Lula da época que ele era torneiro mecânico, antes de virar sindicalista. Agora vamos a um outro depoimento. Para quem ama a cultura, para quem ama a educação, para quem ama a igualdade de direitos, somente num processo democrático a gente pode conquistar isso. É por isso que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque
A maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela. Situação senil. Na melhor das hipóteses. O caráter duvidoso. Veja que ele foi grosseiro nessa analogia com a própria primeira-dama e desrespeitando todas as mulheres e famílias brasileiras. Que situação que nós nos encontramos com um cidadão ao desatino completo. Aqui, o evento a favor da democracia que ele convocou. Não tem mais força para reunir gente que já foi uma primazia do PT lá na década de 80, 90. Nem o PT e nem Lula reúnem mais público. Não deu 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. E a representatividade dos chefes de poderes foi inexpressiva. E aqui nós temos o evento contra a democracia, quando o seu antecessor e lideranças conservadoras reúnem verdadeiras multidões. Próximo telão. Aqui, Esperidião Amin. Esperidião Amin. O senador mais completo e talentoso da República. Ele publicou hoje um artigo que é digno de registro e que nós vamos desdobrar amanhã no comentário, meu caro Ronaldo. Valeu, Prisco. Muito obrigado pelas informações. Todos os dias você confere o comentário de Cláudio Prisco Paraíso, também no nosso portal TVBV Online. A luta para equilibrar as contas como transporte e lazer com o salário mínimo está cada vez mais difícil. Você acha que o salário de R$ 1.518 é suficiente? Trabalhadores assalariados compartilham suas estratégias e desafios. Confira na reportagem de Gabriel Felipe. Fazer as compras no supermercado, pagar as contas, se deslocar para o trabalho, seja de carro, moto ou de ônibus, e tirar aquele tempo de lazer com a família. Será que dá para fazer tudo isso com apenas um salário mínimo? Eu acredito que não, principalmente no início do ano, tem muitas contas para pagar. Não tem condições. A família, se for um pouquinho maior, não tem condições nem de sobreviver. Não, com certeza não. Esse salário está bem defasado do que deveria ser e do que ele foi proposto quando se instituiu o salário mínimo no Brasil. Esse economista concorda. O novo valor do salário mínimo não é suficiente para o dia a dia do brasileiro. São R$ 106 a mais do que o anterior. Isso não chega a ser nem 2 cestas básicas, né? Mas se você pegar quase 30 milhões de brasileiros que ganham, por exemplo, essa aposentadoria e pensão de um salário mínimo, isso no final do ano vai dar alguma coisa em torno de 40 bilhões na economia. Ou seja, o reajuste ele é muito bem-vindo, mas fica muito abaixo, muito aquém. O salário mínimo, ou submínimo, como eu digo, fica muito aquém do que o povo brasileiro necessita. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, em novembro do ano passado, o salário mínimo necessário para atender às necessidades básicas do brasileiro era de R$ 6.959,31. Esse valor é quase 360% superior ao salário mínimo atual, fixado em R$ 1.518. Apesar disso, qualquer aumento, por menor que seja, faz a diferença na vida de muitas pessoas. Mesmo assim, milhões de brasileiros continuam buscando uma alternativa para não ficar no vermelho. Economizar bastante, sabe? Pesquisar, procurar em mercado. Se virar nos 30, porque não tem mesmo. Uma pessoa para manter uma família não tem como. Foi divulgado nesta quarta-feira o primeiro relatório de vulnerabilidade das praias do litoral catarinense do ano. Quem traz os detalhes para a gente é a Gabriela Mariotto. Olá, Gabriela.
Olá, Ronaldo. Este último relatório, divulgado pelo Instituto do Meio Ambiente, mostra que 6 em cada 10 praias aqui do litoral têm as águas próprias para banho. Ao todo, foram analisados 238 pontos aqui do litoral e destes, 151 são próprios para banho, 63% aí de todas as praias de Santa Catarina. Os dados para este relatório foram coletados entre os dias 30 de dezembro e 3 de janeiro. É o primeiro relatório que tem dados agora de 2025. O último relatório, que tinha sido divulgado pelo Instituto, tinha como base os dados coletados na semana do Natal, entre os dias 23 e 27 de dezembro. Neste relatório, 170 pontos eram próprios para banho. Então agora, no começo de 2025, a gente teve uma diminuição nos pontos próprios para banho aqui em Santa Catarina, de 170 para 151. O Instituto do Meio Ambiente ele faz esse alerta para que os banhistas não entrem nas águas impróprias para banho. A gente está em um ponto aqui da capital catarinense, aqui na Beira-Mar Norte, que tem uma dessas placas do IMA alertando aos banhistas para que não entrem nesta água, pois é imprópria para banho. Agora, na temporada de verão, estes relatórios do IMA serão divulgados semanalmente. Então, é claro que a gente volta sempre com mais atualizações e mais informações relacionadas à balneabilidade das praias aqui em Santa Catarina. De Florianópolis, Gabriela Mariotto para o Band Cidade. A formação de uma área alongada de baixa pressão entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina influencia o tempo nesta quinta-feira aqui no estado. De olho no mapa, amanhã no oeste e no meio-oeste, o dia vai ter aumento de nuvens e chuva com temporais isolados. Confira as mínimas pelo estado. Em Florianópolis, os termômetros marcam entre 21 e 25. Em Joinville, mínima de 16 e máxima de 25. Em Blumenau, a mínima prevista de 20 e a máxima de 26. Em Mafra, os termômetros marcam entre 17 e 25 graus. Viramos a página para mais detalhes. Em Criciúma, mínima de 19 e máxima de 26 graus. Em Lages, a mínima prevista é de 14 e a máxima de 22. Em Campos Novos, os termômetros marcam entre 16 e 27 graus. E em Chapecó, a mínima prevista é de 19, ou melhor, 18, e a máxima de 29 graus. A seguir tem o esporte. Reforços em campo nos times catarinenses movimentam a nova temporada de 2025. É no próximo bloco, no Band Cidade. E nem só de praia e mar se faz o passeio em Florianópolis. Além das belezas naturais, a capital catarinense também preserva uma história riquíssima que remonta à chegada dos antepassados açorianos, os primeiros habitantes da Ilha da Magia. Localizado em um casarão histórico na Praça 15 de Novembro, bem no coração da cidade, o Museu de Florianópolis faz brilhar os olhos de quem passa ali na frente. Agora, na alta temporada, são mais de 300 visitantes passando por aqui todos os dias. Alguns deles vêm de longe. É o caso do Lucas, que veio lá do Rio de Janeiro e já na primeira visita a Florianópolis, aproveitou para conhecer um pouco mais sobre a história da cidade. É interessante, bem interativo, fácil de aprender e consegui entender bastante sobre a formação, enfim, entender como que as pessoas vivem e como que vai ser o futuro da cidade. Mas não são só os turistas que se encantam com a história da ilha. Mesmo morando na capital, a Edjanice aproveitou as férias para conhecer o museu depois de uma indicação de uma colega de trabalho. Maravilhoso, achei realmente incrível. Assim, eu nunca tinha visto assim nada igual. Mantendo a estrutura histórica do prédio, o museu une o passado e o presente e aposta na tecnologia para contar histórias da cidade. A gente tem os painéis informativos, né, contando um pouco da história. A gente tem os objetos que mostram esses objetos que eram utilizados para a construção desses mapas, elaboração desses mapas. E a gente tem totens interativos, que a pessoa pode navegar nos mapas ao longo da história, onde ela pode ampliar, ver os pequenos detalhes desses mapas. E também jogos interativos para também ter um momento de diversão.
capital. A nova exposição temporária do Museu de Florianópolis conta um pouco da história da capital, através da cartografia. Os visitantes podem encontrar mapas, desde esses mais modernos, até alguns que datam 1500. Os visitantes podem conhecer um pouco mais sobre a história da ilha também, através de jogos e brincadeiras lúdicas, que encantam desde as crianças até os adultos. A Maria Fernanda veio do interior de São Paulo para passar uns dias com a família em Florianópolis. Um dos passeios que não podia faltar era a visita ao museu da cidade. É porque você consegue ver o passado e como agora. Eu adorei. O Avaí começou as apresentações dos atletas que chegaram para a temporada 2025. Aleph Manga, Pedro Costa e João Vitor foram os primeiros a se apresentar. Uma tarde movimentada na sala de imprensa do Avaí. Foram 3 apresentações de uma vez só. Aleph Manga, Pedro Costa e João Vitor. Um recomeço principalmente para Aleph Manga, que ficou 1 ano sem jogar após ser suspenso por envolvimento em esquema de manipulações de resultados. O Avaí estreia no Catarinense já na próxima semana, quarta-feira, dia 15, contra o Santa Catarina, na Ressacada. Na Chapecoense, o dia também foi movimentado. Na sala de imprensa, teve até apresentações. 3 dos 8 reforços da Chape para a temporada 2025 foram apresentados. O lateral direito, Gabriel Inocêncio, o zagueiro, Matheus Belém e o volante, Pedro Martins. Na temporada passada, Gabriel Inocêncio estava no Juventude, disputando a Série A do Campeonato Brasileiro. O zagueiro, Matheus Belém, vem emprestado do São Paulo até o final do ano. O volante, Pedro Martins, também vem por empréstimo do Sport. Os 3 se preparam para começar o Campeonato Catarinense com a Chapecoense. A estreia é no dia 15, fora de casa, contra o Caravaggio. Conhecidos pontos turísticos de Taió ganharam uma representação criativa da artista Sandra Nazário, que criou o mural Caminhos de Taió no centro da cidade. Olha só. Com traços delicados, a Sandra reproduziu na parede alguns símbolos de Taió: o Museu Bertoldo Jacobsen, a Igreja Matriz Cristo Rei, a Igreja Luterana, o Portal de Pedra da Pechincha. Foram 20 horas de trabalho para criar o mural Caminhos de Taió, na parede de um imóvel ao lado da Praça João Machado da Silva. A Sandra é professora de artes e trabalha há 34 anos na Casa da Cultura de Taió. Anos atrás, ela levou a arte para alguns pontos de ônibus, que passou a chamar de pontos de encontro. Também integra o roteiro do programa de turismo rural Caminhos do Campo e recebe visitantes no ateliê para compartilhar um pouco do conhecimento e das técnicas com pintura em aquarela. A pintura em aquarela, ela é uma técnica que ela é uma tinta à base de água e ela é mais fluida. Então eu escolhi essa técnica para apresentar, para fazer com os turistas, porque para a pessoa não ficar se cobrando muito o realismo, né? Porque eu recebo gente que nunca pegou nenhum pincel e ela não está ali para sair um artista, ela está ali para viver o processo e para entender sobre a técnica. E eu espero que quem vier, ou o taioense que vier, sinta tudo isso. Quem vier de fora se apaixone tanto quanto nós. O Band de Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no nosso portal TVBV Online. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela ou acesse tvbv.com.br e fique muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência, um forte abraço, uma boa noite e até amanhã.